Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre a diferença de salário e remuneração. O artigo 459 da CLT prevê a estipulação de um valor que não pode ser superior ao período de um mês, estipulado em qualquer modalidade de contrato. É exatamente o salário pré-fixado que alinha o empregado e o empregador. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Você foi contratado para ser uma recepcionista com salário de R$ 2.000 por mês. Esse é o seu salário. Entretanto, no decorrer do mês, se houver a necessidade de executar atividades além da jornada, as horas extras, este valor será agregado ao seu salário. E aí a gente já não está mais falando só de salário, nós estamos falando da remuneração do mês, que é justamente a base do salário com qualquer outra variável, conforme o artigo 457 prevê. Artigo 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne às comissões, percentagens e gratificações. Artigo 457. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Parágrafo 1º. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Conforme artigo 459, no parágrafo 1º, prevê a forma de pagamento do salário pré-fixado. Esse salário não pode ultrapassar o 5º dia útil subsequente ao da prestação de serviços. Exemplo, você trabalhou de 1 a 30 de março, você precisa receber até o 5º dia útil de abril. Caso isso não ocorra, o empregador estará sujeito a pagar multa ao empregado. Algumas empresas são optantes por efetuar o pagamento do adiantamento salarial. Embora a CLT não determine nenhuma data a ser fixada, algumas convenções prevê. Algumas convenções, e realmente isso é utilizado de praxe, como data, dia 15 ou 20 do mês corrente. Costuma ser um percentual do salário bruto, ok? Na maioria das vezes limitado a 40% do valor do salário pré-fixado. Falando sobre a questão do adiantamento salarial, embora a CLT não tenha previsão do percentual e a forma como deve ser feito, já está pacificado e algumas convenções já prevê a forma do pagamento do adiantamento salarial. Costuma ser 40% do salário bruto. Então, vamos dar um exemplo, ok? Gente, essa é a lousa improvisada, então bora lá. Vamos supor que você receba o salário bruto de R$ 1.500, tá? Esse é o combinado entre o empregado e o empregador, ok? Então, no dia 15 ou no dia 20, aí é independente a forma de pagamento da empresa, tá? Você vai receber 40% do quê? Dos R$ 1.500. Considerando, vai cair lá na sua conta, nos seus dados bancários, R$ 600. Ok? O adiantamento salarial, ele literalmente é uma parte do salário bruto, neste momento, sem dedução de encargo nenhum. Ou seja, não vai ter encargo de IR, não vai ter encargo de INSS. Nesse demonstrativo também não vai ter o recolhimento do FGTS. Ok? Não que não tenha, vai ter, mas só quando for contabilizar o salário na íntegra, que é o que vamos ver daqui a pouco. Então tá, pessoal, falando agora ainda sobre salário, tá? Vamos manter ainda o exemplo que estamos usando, que você foi contratado pelo salário de R$ 1.500 mês, ok? Aí você pode fazer a pergunta,
Mas e um mês com 28 dias ou um mês com 31 dias? Isso é indiferente. Quando você é contratado por um valor fixo mensal, isso é indiferente, tá? Se o mês tiver 31 dias, se o mês tiver 28, ou de repente até o ano que tiver 29 dias. Esses dias fazem diferença para quando você é contratado no meio deste mês. Aí sim, precisamos fazer a conta. Então, vamos supor que você foi em março, contratado no dia 16/3, tá? Então, esse vai ser seu primeiro salário. Como que a gente vai saber que você vai ganhar? Partindo do princípio que seu salário base é R$ 1.500. Vamos pegar esse, dividir por 30, vai dar R$ 50 por dia, ok? Então, do período de 16/3 a 31/3 são 16 dias. Logo, você pega o valor do dia vezes a quantidade de dias, você terá a sua base salarial, ok? A fórmula nada mais é que salário mês divide por 30, que é igual o salário dia, tá? O salário dia vezes a quantidade de dias trabalhadas igual o salário a receber de forma bruta, sem os descontos ainda. Pessoal, considerando o exemplo, então a gente vai pegar o salário dia vezes a quantidade de dias trabalhados, teremos a base salarial proporcional a esses dias. Então, vamos partir agora para a questão do cálculo do salário hora. Quase que não sabe. Dependendo da modalidade contratada, o empregado pode ser contratado ao invés de um salário fixo por mês, por valor hora, tá? Mas também conseguimos fazer essa conta. Então, vamos supor. Como que você faz para calcular o salário de um colaborador que foi contratado pelo valor do salário hora? A fórmula é salário hora vezes a quantidade de horas trabalhadas no mês, tá? Vamos ter a base. Então, vamos supor que o seu salário hora, o salário hora do colaborador, foi R$ 6,82 a contratação. E neste mês, ele fez 220 horas, tá? Vamos chegar ao salário de R$ 1.500. Então, o que precisa se atentar? Realmente a quantidade de horas executadas, realizadas, ok? Mas aí você pode fazer a pergunta, tá bom, eu sei quanto eu fui contratado para o salário fixo, mas eu quero saber quanto que eu vou ganhar por hora, ou até mesmo por dia, tá bom? A conta é a inversa. Você pega o salário mês, vamos dividir pelas horas contratadas, e aí você vai ter o valor hora, tá? Então, é a mesma coisa aqui, só vou trocar de caneta. Você foi contratado com salário de 1.500 para fazer 220 horas mês. Seu valor hora é de 6,82, tá? Então, esse é o valor hora. Mas aí você pode dizer também que você não quer saber do valor hora, você quer saber do valor dia. Então, a gente tem a outra fórmula. Então, pode ser o salário hora vezes as horas que você precisa trabalhar no dia, ok? Ou o salário mês dividido por 30. Gente, corrigindo aqui, é dividido sim, tá? A pessoa só colocou o sinal errado. Então, vamos lá. Nessa primeira fórmula, a gente parte do valor de 6,82 vezes 7 horas e 33, que é o que a pessoa precisa fazer no dia. Logo, vamos ter o valor de R$ 50. Pessoal, isso daqui é uma média de quem trabalha em escala 6 por 1, tá?
dividido as 220 horas semanais. Em relação à jornada, às horas, a gente vai adentrar bem aprofundado quando a gente for falar da questão da portaria do Ministério do Trabalho, da jornada de trabalho. Então, nesse momento, a gente só vai se atentar à quantidade, que poderia ser 8, que poderia ser 6, que poderia ser 7. Mas aí a gente utiliza o exemplo redondo do anterior, ok? Se a gente fizer aqui a outra conta, que é o salário mês dividido por 30, a gente também vai chegar no dia. Então, independente da forma que você escolher para fazer a conta, o valor é o mesmo, ok? Pessoal, só para não ficar destoando, vamos só adentrar nisso daqui para vocês terem noção de onde saiu, tá? Vamos supor, né, você foi contratado para fazer 220 horas mês, ok? Logo, são 44 horas semanais. E a sua escala é de segunda a sábado. Você tem que fazer 6 dias para uma folga. Se você pegar esses 44 e dividir por esses 6, vai dar 7,33. Mas aí você pode dizer, mas e esses 33 são minutos? Não. Se nós fizermos a conversão, que essa sim a gente vai adentrar numa outra hora, quando formos fazer o cálculo de horas extras, será 7 horas e 20 minutos trabalhados, ok?